Nós estamos finalizando hoje a série 12 discípulos de Cristo, tá? Nós vamos falar hoje sobre o Judas Iscariotes, e assim encerramos essa série. Lembrando da série Pedro, falamos de Pedro, depois André, seu irmão, depois Tiago, e em sequência João, eram irmãos também, filhos do trovão. Filipe, falamos de Natanael, falamos de Mateus, Tomé, o incrédulo. Semana passada, Tiago, Judas e o nosso Simão, que não era o Simão Pedro. E hoje chegamos aí em Judas Iscariotes, tá? Essas mensagens, gente, está gravada, tá? Está na internet, está no YouTube, está no Facebook. Se você quiser acessar lá depois para acompanhar essas pregações. Judas, né? O que falar de Judas? Judas, ele é aquele traidor, né? O mais desprezado dos discípulos. O seu nome, né, aparece nas listas. Deixa eu jogar mais luz aqui na minha tela, que eu vou no meu celular hoje, que eu estou sem meu iPad hoje, por causa da internet. Judas, ele é aquele discípulo, o traidor, e seu nome aparece no último nome. Você pega as listas dos 12 lá, Judas é o último, o traidor, né? Judas, um mau exemplo, né? Por que um mau exemplo? Porque Judas é um exemplo de descuido espiritual. Ele é um homem que andou perto de Jesus, ele é um homem que viu os milagres de Jesus, teve o privilégio de andar com Cristo. Você já imaginou isso? Você andar com Jesus, você ver o Deus encarnado, você ver o próprio Deus, andar com Ele, conviver, comer junto, e trair esse homem tão puro, esse homem divino, Jesus Cristo, tão manso, trair Ele. Judas é um mau exemplo. Judas é um mau exemplo de que é possível andar perto de Cristo e ainda assim fracassar na sua vida. Ter o melhor mestre, ter a melhor companhia, ter o melhor professor, ter o melhor amigo, e ainda assim fazer a decisão errada. O nome dele, Judas, é um nome muito comum na época de Cristo, Judas. Tem vários Judas na Bíblia, até parece que tem um Judas filho de Maria também, irmão de Jesus Cristo. Mas assim parece que agora ninguém mais coloca o nome de Judas. Eu já falei aqui, eu nunca vi alguém chamado de Judas. Eu nunca vi. Parece que esse nome pegou um estigma, pegou algo ruim, e ainda mais num país católico que tem o costume de malhar o Judas. Você não dá nome de um filho de Hitler. Eu nunca vi. Você não dá nome de filho de Nero. Eu nunca vi. E também ninguém dá nome de filho de Judas. Talvez um cachorro, Hitler. Talvez um pitbull bravo, um Nero. Quem sabe até um Judas, um cachorro. Mas gente, filho, nunca vi. Por quê? Porque esse nome, ele carrega algo ruim. O nome é bonito, louvor. O significado é bonito, louvor. É um nome bíblico, é um nome de um dos 12 discípulos. A gente coloca o nome de Pedro. A gente deve ter um monte de João Pedro aqui, João, Pedro, um monte de André também tem aqui na igreja, tem Tiago também tem vários nomes de discípulos aqui. Mas a gente não tem ninguém aqui chamado Judas, pelo menos que eu lembre não. E se tiver, possivelmente deve sofrer com esse nome, na escola, os amigos, ou naquela fase da infância, né? Ô, seu Iscariotes, sabe como que é criança? Provoca, brinca, zoa. Então, irmãos, não é interessante que
Judas Iscariotes. Iscariotes não é um sobrenome, tá? Eles não tinham esse costume na Bíblia de colocar o sobrenome. Eles colocavam filho de fulano, filho de ciclano, ou a cidade que ele pertencia. No caso dele, ele pertencia de uma cidade chamada Queriote. Judas de Queriote, Iscariote. Judas da cidade, da região de Queriote. Por isso que o nome dele é Judas Iscariotes. O nome dele não é Iscariotes. É da onde ele é. De Iscariotes. Até para definir quem é cada discípulo, que tem outro Judas no grupo. Cargo de confiança. Eu coloquei alguns textos na tela. Eu vou usar muitos textos, tá? Muitos textos. Eu vou para João, vou para Mateus, vou para Marcos, vou para lá, vou para cá. Então assim, eu coloquei para facilitar. Mas você pode ir na sua Bíblia se você tiver rapidez em abrir. João 13:29. Vamos ver na tela? Pois, como Judas era quem trazia... Aqui está ruim, né? Está faltando uma parte ali. Trazia a bolsa. Eu vou ler então. Pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres, tá? Olha que interessante, pois como Judas quem trazia, ali está faltando ali, está cortada a imagem, a bolsa, Judas era quem trazia a bolsa. Veja bem, ele tinha um cargo de confiança no grupo, ele tinha um cargo de confiança, ele tinha uma posição de confiança. Existe uma função chamada tesouraria. O que é tesouraria? A tesouraria é uma posição... Não, melhorou aí? Obrigado, melhorou um pouquinho lá. Quem trazia a bolsa. A tesouraria, irmãos, é uma posição de confiança. Você não coloca na sua empresa, na igreja, enfim, uma pessoa que você não confia na tesouraria. É uma posição de confiança da igreja. A igreja, nós temos aqui uma pessoa nomeada, ela não é... A Constituição da igreja diz que nossa tesouraria ela é nomeada pelo conselho. Não é eleita pela igreja, é nomeada pelo conselho. O conselho decide alguém que confia essa pessoa. Então, nós temos aqui na igreja a tesouraria da igreja, são pessoas de nossa confiança da igreja. Então, Judas, ele tinha o quê? Um cargo de confiança. Isso era um privilégio para ele. As pessoas viam ele como um bom testemunho, como uma pessoa que ajudaria o grupo, que compraria comida para Jesus e os discípulos, que ele pudesse resolver os problemas. Aqui fala, no versículo está lá, dissera, compra o que precisamos para a festa, né? Está lá, ou lhe ordenara que desse alguma coisa. Então assim, era ele quem administrava as compras, ou as ofertas aos pobres. Então, as pessoas tinham assim uma admiração, um respeito, um cuidado, um carinho pelo Judas Iscariotes, de Queriote. Ele desperdiçou oportunidades. Por quê, irmãos? Olha, se ele cuidava da bolsa, se era o tesoureiro, ele deveria ser alguém especial no grupo. Ele não era um Zé Ninguém. Ele possivelmente entendia de administração, entendia sobre gerenciamento. Naquela época, muitas pessoas eram analfabetas. Não era o que a gente tem hoje de conhecimento. Então, algumas pessoas se destacavam. Por pouco conhecimento que tinha, inclusive, já destacava no grupo naquela época. Então, Judas, ele tinha habilidades de gerenciamento, de contabilidade, de administração. Ele tinha dons que Deus deu para ele, talentos que Deus deu para ele, mas ele desperdiçou. Por que ele desperdiçou? Porque ele poderia, irmãos, hoje o nome Judas, imagine esse nome hoje, quantas pessoas poderiam chamar, não é? Judas. Quantas crianças aqui talvez tivessem esse nome, Judas? Talvez um filho meu, um filho seu, fosse chamado Judas. Por quê? Porque era um nome tão bonito, um nome tão como os outros discípulos, os outros 12.
Olha, Jesus andou com eles, Jesus falou sobre parábolas, Jesus contou a parábola do talento, ele ouviu essa parábola. Qual que é a parábola do talento? Que um homem ganhou 5 talentos, o outro ganhou 2, o outro ganhou 1, aquele ganhou 5, multiplicou, devolveu 10, aquele ganhou 3 lá, não lembro se foi 2 ou 3, enfim, multiplicou 4, 6, o outro ganhou 1, escondeu. Ou seja, ele ouviu essas pregações, irmãos, de Jesus, ele ouviu Jesus falando sobre o amor ao dinheiro, a ganância, a vaidade, o orgulho. Ele disse assim: ai de vós que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele foi duro com a questão do dinheiro, Jesus Cristo. O segundo tema que Jesus mais falou no Evangelho foi sobre dinheiro. O primeiro tema foi sobre o reino de Deus. O segundo foi sobre dinheiro. Ele ouviu Jesus falando sobre dinheiro, o amor ao dinheiro, a avareza, a ganância. Ele contou uma história de um homem que tinha um celeiro, aquele celeiro não cabia mais, aí construiu outro e disse: louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tu tens, para quem será? Ele ouviu isso tudo, gente. Tudo que está aqui em nossas Bíblias, ele viu com seus olhos. Ele teve um professor presente ali, Jesus Cristo, no dia a dia. Ele desperdiçou as oportunidades, gente. Judas viveu com Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que é a luz do mundo, aquele que é a água da vida. Ele andou com esse homem por 3 anos, viu milagres, viu paralíticos andando, cegos enxergando, o Lázaro morto ressuscitando, multiplicando pães e peixes, viu tantos milagres, mas parece que o coração dele não percebeu. Parece que o coração dele endureceu, era endurecido. Por isso, irmãos, não importa o tamanho da oportunidade que você tem em sua vida, você pode desperdiçá-la. Um dos temas que eu quero trazer para vocês hoje é esse. Não importa o tamanho do privilégio que você tem, o tamanho da oportunidade que você tem, se você não aproveitar essa oportunidade, você pode perdê-la. Você pode andar do lado de Cristo e ainda assim desperdiçar Cristo em sua vida. Judas, infelizmente, perdeu oportunidades. Eu quero falar com vocês aqui um texto que está em João 12. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta, eu vou colocar na tela, mas se você quiser ver o contexto. João 12 fala aquela história que Marta, Maria e Lázaro recebem Jesus em casa, e a Maria quebra um perfume e derrama em Jesus, nos pés de Jesus, enxuga com os cabelos dela. Talvez tenha derramado na cabeça dele, eu não sei onde ela derramou, o texto não é claro. Mas vamos ver lá na tela, se quiser acompanhar comigo. João 12, 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo, né? O capítulo 12 de João relata essa demonstração de gratidão de Maria. A Maria faz um gesto de derramar um perfume sobre os pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. Esse perfume, irmãos, era de nardo, puro nardo. Ou seja, o que é nardo? Nardo são folhas secas de uma planta do Himalaia. Vou repetir: nardo são folhas secas de uma planta natural do Himalaia. Ou seja, ela era transportada na época de um lugar muito longe, e ela chegava até na região lá dos discípulos de Jesus, Jerusalém, Judeia, com um valor muito alto. Era muito caro, era um perfume muito caro. A libra de bálsamo, aqui fala, né, libra. A libra de bálsamo tinha 327 gramas de perfume. Uma libra de bálsamo tinha 327 gramas de perfume. Cada grama de perfume era 1 denário. Ou seja,
1 vezes 327, 327 denários, né? Ali fala, 1 libra de bálsamo. Quanto que valia? Mais do que 10 mil reais. Esse perfume dela valia mais, bem mais, talvez na casa do 20, 30 mil. O perfume que ela derrama nos pés de Jesus. Aí aparece Judas, o versículo 4, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Judas acha um desperdício, mais de 20 mil reais, quebrado nos pés de Jesus. E aqui você vê o que? Um sinal do coração dele. Ele não estava preocupado com os pobres. Ele estava preocupado, talvez, com o dinheiro que estava sendo perdido ali. Versículo 6. Isto disse ele, no caso Judas, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era o quê? Ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. A Bíblia diz que ele era ladrão. Não sou eu que estou dizendo isso. A Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que ele não estava preocupado com os pobres. Estava preocupado com o dinheiro que ele perdeu ali. Que talvez ele poderia ter roubado depois, se fosse dado para o ministério de Jesus aquele perfume. Judas não era um altruísta, um filântropo, um homem do social. Não, ele era avarento, era ladrão. Ele não estava defendendo os pobres, mas a preocupação com seu próprio bolso. Aqui, irmãos, é o único lugar que chama ele de ladrão. É o único lugar do Novo Testamento que chama ele de ladrão. Que Judas era ladrão. 300 denários. Ele queria embolsar aquele dinheiro. Judas, ele não estava criticando a adoração da mulher, mas perdendo com aquele perfume uma oportunidade de um estelionato, de um roubo. E esse também, aqui esse texto é a primeira vez que Judas fala, aqui, que ele fala, e ele é criticado. Ele é criticado no versículo 7. Jesus, entretanto, disse, deixai-a, a mulher que fez, né? Que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. O que Jesus estava dizendo aqui, gente? Que Jesus disse que os pobres devem ser assistidos, os pobres devem ser cuidados, os pobres sempre tendem convosco. Mas o que estava acontecendo é que ele estava para morrer ali. Naquela mesma semana ele morreria, e Maria honrou, embalsamou, fez uma homenagem antes da sua morte, antecipou a sua morte. Não importa o tamanho do dinheiro que seja, não importa o valor do perfume, foi para Cristo. Quem ama, dá de coração. Quem ama, não importa com o dinheiro, faz de coração. Ela fez, mas é muito dinheiro, mas ela fez com amor. Ela fez com que para o mestre, para Cristo, ela deu o que ela tinha de melhor. Ela fez uma oferta para ele. Fez uma oferta. Irmãos, e assim, você vê, ele está criticando uma mulher que quebrou lá 20 mil reais, enxugou com os cabelos dela. Ele está criticando, mas ele vai negar Jesus por quanto? Por 30 moedas de prata. Por que ele está tão preocupado com 30 mil, 20 mil, sei lá quanto, se ele mesmo traiu Jesus por 30 moedas de prata, que nem chega nem aos pés de 30 mil reais. A moeda de 30 moedas de prata era o valor de um escravo
na lei de Moisés. Não chegava a 30 mil nunca. Não chegava a 300 denários nunca. Não chegava a um ano de trabalho nunca. Era um valor bem menor. Olha o que diz lá Mateus 26. Esse é o texto nosso base, tá? É o texto do começo da pregação. Se você estiver com a Bíblia aberta ainda. Mateus 26, 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? E eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma ocasião para o entregar. O que aconteceu aqui foi o seguinte, gente. Judas foi procurar os sacerdotes. Então um dos 12, diz a Bíblia, foi ter com os sacerdotes e propôs. Quem propõe é Judas, hein? Ele propôs: que me quereis dar? O que vocês vão me pagar para eu vender Jesus? O que vocês vão me pagar para eu vender Jesus? Eles oferecem 30 moedas. Ele diz: o negócio fechado. Pelo menos eu não vou ganhar alguma coisa nisso. Foi tudo que ele conseguiu, 30 moedas. Foi tudo que ele conseguiu negociar. E gente, olha, ele está preocupado, será realmente com aquele dinheiro da mulher que podia dar para os pobres? Será que a preocupação dele era com os pobres? Sendo que ele traiu Jesus por dinheiro também. A hipocrisia de Judas. Pula para o capítulo de João, ou está em Mateus, né? Vai para João 13. João 13, 21. Dita essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Onde nós estamos aqui? Naquela noite da traição, na noite do Getsêmani. Ele está com seus discípulos no cenáculo e ele fala algo muito sério. Jesus fala assim: um dentre vós me trairá. Aqui, irmãos, Judas já tinha negociado com os sacerdotes o dinheiro. Já estava fechado o acordo. Mas Judas está no grupo ainda. Ele está infiltrado no grupo. Jesus está conversando com seus discípulos ali na ceia. E Judas fala então que um deles vai trair ele. Irmãos, foi nessa noite que Jesus lavou os pés dos discípulos. Foi nessa noite que Jesus pegou a toalha, João 13, e lavou os pés. E sabe de quem que ele lavou o pé? Inclusive de Judas Iscariotes. Versículo 22. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Por que eu coloquei hipocrisia? Porque o Judas, ele se destacava assim como uma personalidade assim tão complexa, que ele se fingia. Ninguém percebia que era ele. Diz a Bíblia que eles ficaram sem saber: quem será que é? Quem será que é? Será que sou eu, Senhor? Tem um texto na Bíblia que fala isso, Mateus 26, 22. Porventura sou eu, Senhor? Não está em João, está em Mateus. Porventura sou eu? Eles ficam perguntando assim: será quem que é? Ninguém desconfia que é Judas. Aparência, né? A falsa aparência. Olha Mateus 26, 25. Coloquei na tela aqui o texto. Ó. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Ele mesmo tem a cara de pau de olhar para Cristo e falar assim: por acaso sou eu, Jesus? Ele pergunta. Irmãos, que falsidade é essa? Que hipocrisia, que cara lavada. Ele sabendo que era o cara, que já tinha tramado, já tinha negociado. João 13, 28, irmãos, é interessante, fala assim: nenhum porém dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compre o que precisamos para a festa, ou lhe ordenando que desse alguma coisa aos pobres. O que aconteceu? Ele pegou e saiu da festa, ele saiu da mesa, Judas pegou e saiu, e eles ficaram falando assim: o que será que aconteceu?
Será que ele foi comprar alguma coisa para os pobres? Eles não perceberam, os discípulos não perceberam quem era o traidor. Dentro daquela sala, naquela reunião, Jesus falou: um vai me trair. Sou eu, Senhor, tu disseste. E ele vai, levanta e sai. E a turma fica assim: ué, onde que ele foi? Será que ele foi comprar alguma coisa? Ninguém caiu a ficha do que estava acontecendo e de que ele era o traidor. É uma coisa assustadora. Parece que ele conseguia enganar, forjar uma situação que ninguém duvidava dele, ninguém suspeitava dele. Vem a traição. A traição, olha lá, aquele que eu beijar é esse, prender. O que aconteceu? Eles saem do cenáculo, eles vão ao Getsemane, você conhece a história. Judas não está, eles estão em 11, não estão em 12, estão em 11. Eles vão ao Getsemane, chegam no Getsemane e Jesus fala assim: fiquem aqui que eu vou orar. Ele vai até um ponto só com os 3 mais chegados, ele fala com os 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João, e ora mais a distante um pouquinho. Aí ele volta e fala: vocês estão dormindo? Acordem, tal. Você conhece toda essa história do Jesus no Getsemane. Jesus soa lágrimas de sangue: Pai, passa de mim esse cálice. Aquela luta interior, imaginando o que o aguardava. Passando essa cena do Getsemane, vem uma turba, vem um pequeno exército. Olha lá, Mateus 26:47, falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande turba, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes, anciãos do povo. Um pequeno exército chegou com Judas, fechou Jesus, trancou as saídas. Judas sai da escuridão, com um grupo cheio de porretes, espadas, e Judas combina o sinal é assim: ó, aquele que eu beijar é Jesus Cristo. Porque talvez os soldados, os sacerdotes naquela escuridão não saberiam definir quem é Jesus. Tinha 11, mais Jesus 12, quem é Jesus? Não sei, mas Judas conhecia, Judas convivia, Judas sabia o cheiro. Judas chega e fala: aquele que eu beijar. E ele vai. Gente, o pacto da traição, o sinal da traição é um beijo. Assim, Mateus 26:50. Mateus 26:50. Eu, gente, estou usando alguns textos porque são textos sinóticos. O que é sinóticos? Eles falam, não é sinótico, porque João não é sinótico, mas são textos paralelos. Eles falam a mesma passagem, então tem detalhes que eu pego de um lado, pego do outro. E aqui no Mateus é interessante. Jesus, porém, chamou de quê? Amigo. Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos de Jesus e o prenderam. Jesus o chamou de amigo. Judas veio, beijou, e Jesus fala assim: amigo. Eu fico imaginando Judas ouvir isso. Eu fico imaginando os ouvidos de Judas: amigo. Meu, não faz isso não, Jesus, vai devagar, poxa. Você me quebra. Amigo, o que te traz? Um beijo é sinal de amor, carinho, respeito. Amigo, Jesus fala para ele. Irmãos, um beijo da traição. Irmão, Jesus é preso. Ele é levado à sua execução, ao seu julgamento. E Judas vai buscar a morte. Mateus 27:3. Você conseguir acompanhar a leitura na sua Bíblia? Mateus 27:3. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso. Veja essa palavra aqui, tocado de remorso. Devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Gente, assim que a transação financeira foi fechada, ele recebeu o dinheiro, dá um remorso, cai a ficha. Ele fala assim: eu traí sangue inocente. Vou repetir: eu traí
sangue inocente. Parece que a mente dele desperta, a consciência desperta, mas os sacerdotes falam assim para ele: problema seu. A linguagem da Bíblia fala: o que nos importa? Você escolheu, você fez, assuma. Os sacerdotes não querem conversa. Por quê? Ele quer devolver aquele dinheiro, ele quer remover a culpa, ele quer voltar para trás, ele quer voltar às horas, mudar a cena, mas não dá. Ele pega aquelas moedas, um saco talvez, e joga, diz a Bíblia, joga as moedas para o santuário e vai se enforcar. E vai se enforcar. Irmãos, eu queria abrir um parênteses aqui sobre o suicídio. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Eu acho que, tenho certeza que nessas horas o diabo, que a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, o diabo nessas horas fica assim: não tem mais jeito, o que você fez não tem solução, o que você fez não tem perdão, Judas. Judas, você não tem perdão, Judas, você não merece, sabe? A Bíblia fala que é a acusação, né? A Apocalipse fala que o diabo é o que acusam os filhos de Deus. Acusação, você está perdido, Judas, você está arruinado, você é um caso perdido, você não tem solução. Gente, o suicídio, eu não tenho dúvida que tem coisas envolvidas espirituais nesse processo. Eu sei que tem casos de suicídio, pessoas que têm problemas mentais, eu entendo isso, esquizofrenia, outras doenças psiquiátricas, mas eu não estou falando disso. Isso não é a regra, isso é a exceção. O que nós vemos hoje é muitos jovens, muitos adolescentes, muitos adultos se suicidando, e o diabo está ali dizendo: vai, comete, você não tem mais chance, não tem mais volta, você não tem perdão, você já errou, você errou demais. Culpa, acusação de Satanás, eu não tenho dúvida disso. Irmãos, você consegue ler essa frase que está aqui na tela? O suicídio produz mais dor que alívio. Quando a pessoa se suicida, o que ela quer? Ela quer encontrar alívio para a sua culpa, para o seu problema financeiro, familiar, não sei, desemprego, depressão. Ela quer encontrar uma solução, então ela pensa assim: não, eu vou me matar, que eu me matar vai acabar as dívidas, vai acabar os problemas, as brigas, vai acabar tudo, então eu vou ter paz, eu vou ter alívio, eu vou encontrar solução. Mas não é isso, gente. Quando a gente suicida, nós encontramos mais dor. Por que dor? Porque você deixou pessoas arrasadas para trás, você deixou muitas vezes uma mãe, um pai, uma igreja, uma família perdida. Imagina um pastor que tem uma ovelha que suicidou, ele diz: poxa, aonde eu não vi isso? É uma crise da sociedade para um suicídio. O suicídio, embora pareça ser uma busca de solução, mas na realidade é o encontro do tormento. O suicídio é uma fraqueza. O suicídio, na realidade, a pessoa não quer morrer, ela quer escapar do sofrimento. Eu tenho uma história, irmãos, eu já vou encerrar, mais 5 minutinhos eu peço para vocês, não vamos nem cantar, vamos encerrar 9 horas, estamos acabando aqui, ó. Tem uma história que eu acho muito bonita, que aconteceu com a família de Raul Seixas, uma história verídica. Eu guardei essa história com muito carinho. Depois que Raul Seixas morreu, a família dele recebeu uma visita de um empresário. E esse empresário conta que estava pensando em suicidar-se.
e pegou um revólver para se suicidar e colocou o volume bem alto do som. E nesse momento, quando ele ia praticar esse ato insano, tocava uma música, Tente Outra Vez. E essa música dizia: tenha fé em Deus, tenha fé na vida. E aquele empresário desistiu de suicidar-se. Eu sei que Raul Seixas não é uma grande referência para nós cristãos, pelas muitas letras desnecessárias que ele escreveu, mas é certo que essa letra específica dele diz que nós precisamos ter fé em Deus, que nós precisamos ter fé na vida, e ele diz: tente outra vez. Uma história bonita, de uma pessoa que encontrou numa música, uma esperança. E nós cremos nisso, que não há nenhum pecado que Cristo não possa perdoar, não há nenhuma solução sem saída. É possível algo acontecer em sua vida e transformar-se em um novo momento, pela graça de Cristo. Irmãos, já estou indo para o final, antes da conclusão. Remorso versus arrependimento. A Bíblia diz, está o texto na tela: então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso. A Bíblia diz que o que Judas sentiu foi remorso. Há uma diferença entre remorso e arrependimento. O que é remorso? Remorso é muitas vezes o que? A pessoa culpa, a pessoa sentir um sentimento de negativo, mas ela não promove uma mudança. Arrependimento não. Arrependimento, a palavra da Bíblia, arrependimento, diz mudar de direção, retornar. Ou seja, o que Judas precisava não era de remorso, mas era de um arrependimento. Irmãos, eu tenho a convicção pessoal, a Bíblia não fala isso, mas eu creio que se Judas não tivesse suicidado, eu creio, pastor Daniel, que Jesus apareceria para ele após a ressurreição. E assim como ele apareceu a Pedro e a Tomé e a tantos outros que o traíram, que o negaram, que duvidaram, ele diria a mesma coisa para Judas: Judas, vamos caminhar juntos? Vamos começar uma nova etapa? Tu me amas, Judas? Apacenta as minhas ovelhas? Mas não deu tempo. Ele preferiu o suicídio. Pedro versus Judas. Sabia que tem duas pessoas negaram a Cristo naquela noite. Duas pessoas. Um foi Pedro e um foi Judas. Um teve remorso, o outro teve arrependimento. Diz a Bíblia que Pedro chorou amargamente. O choro é arrependimento. Ele falou: eu neguei o meu mestre. Chorou. Quando o galo tocou, Lucas 22:62, o galo canta, ele diz: chora. Ele chora, ele diz: eu neguei meu mestre. E teve uma segunda chance, Pedro, e é o grande apóstolo Pedro dos nossos dias. Quantas crianças chama Pedro aqui na igreja? Irmãos, eu encerro essa mensagem. Judas será sempre lembrado como um crime hediondo, como um traidor, como um suicida. Mas, irmãos, eu quero que antes de você sair daqui nessa noite, eu queria que você pensasse que a história de Judas pode ser a minha e a sua história. A gente pode andar perto de Jesus, a gente pode aprender os mais lindos sermões de Jesus, a gente pode andar no meio do povo de Deus e ainda assim ser tomado de um coração tão duro e viver na hipocrisia, e viver na fachada, e viver escondido, e quando a gente perceber, está cometendo um crime, um problema, uma maldade, um adultério, um roubo, não sei. Judas era inteligente, era líder, era de confiança do grupo, era um apóstolo, mas ele pregou a Cristo, mas não pregou a si mesmo. Ele salvou as pessoas, mas não salvou a si mesmo.
Ele ensinou a outros, não a si mesmo. Deixa para nós um versículo de Coríntios 10:12. Consegue ler na tela? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Veja que não caia. Eu, pastor Daniel, cada dia é um dia. Posso colocar tudo a perder amanhã. Você também. Sua família, seu trabalho, a igreja.